Olá, pecadores CCBistas. CCBistas, Congregação Cristã no Brasil, ultimamente CCBistas. Eu sou o Cavaleiro CCB, operando aqui em frequência modulada dos 2000 kHz. Você está sintonizando o canal Cavaleiro CCB, aqui dos estúdios CCB. Operando em 1200 frequência kHz. Quem é novo não sabe o que é esse tempo. Aqui, você viu ontem Pra quem viu a reunião de mocidade ontem, que besteira, quanta besteira, né? Você viu os ensinamentos do Gog lá? Você viu o Gog atendendo a reunião de mocidade? Você sabe quem é Gog, né? Gog era um tirano. Hoje Você sabe o que é Gog. Não vou explicar não, porque senão tira a graça. Então você viu o Gog atendendo a reunião de mocidade? Você vê tudo. Ele escreveu tudo antes. Não sei se foi na casa dele, se foi na igreja. Ele escreveu tudo, sabe? É um negócio assim, tudo preparado. Sabe que nem as igrejas. Por isso que entendeu por que eu. Porque eu sapeco essa legião de demônio do ministério? É que eles criticam a Universal, as outras igrejas. Não estou defendendo as outras igrejas, não. Ele critica as outras e eles fazem a mesma coisa. Sabe? Você vê lá os ensinamentos? Tudo copiado, tudo escrito. Não é inspiração, não é espírito. É bofe, é bucho, é sebo, é gordura. Sabe? É um negócio tudo trazido de casa. Aí pegou fora de contexto, pegou uma parte de Paulo, que Paulo escrevia porque Paulo morava em Roma, estava a 2000 quilômetros da Grécia, de Atenas, de Esparta, de Coríntio, de Tessalônica. Paulo estava a 2000 quilômetros e era de navio. Você sabe quanto tempo leva uma viagem de 2000 quilômetros de barco, de navio? Leva meses, sabe? É um mês, 2, sabe? Então, aí ele pega uma palavra, uma escrita, uma carta fora de contexto para aplicar ali. 20 anos atrás era impensável você escrever umas coisas e levar para cima do púlpito e ler. Você viu os ensinamentos, ensinamento entre aspas, né? Uma coisa trazida de carne, trazida de casa. Sabe? Ensinamento. Eu lembro de, sabe as reuniões de mocidade para trás? Olha, eu tenho 20 anos na graça, sabe? Eu tenho 20 anos na graça. Olha, para quem se lembra da graça, quem tem mais de 30 anos, 40 anos, antigamente as reuniões de mocidade, os cultos de jovens e menores, sabe? Eu vou dizer para você uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu comecei a congregar na reunião de jovens e menores, lá no interior de São Paulo, numa cidade no interior de São Paulo, ali na região de Campinas, Sorocaba, entre Campinas, Sorocaba, Piracicaba, uma cidade daquelas ali. Então, nas reuniões, eu vou contar o que aconteceu comigo. Na reunião, nos cultos de jovens, os cooperadores de jovens, os cooperadores oficiais, os anciãos, então quando eles iam atender uma reunião de jovens menores, eles ficavam fazendo perguntas para a mocidade, para as crianças, né? Aí eu respondia tudo. Eu tinha o quê? Tinha 6 meses de batizado, 6 meses, 1 ano. Aí ele na minha comum mesmo, o cooperador de jovem perguntava e eu respondia. Passou 1 mês só. Ele parou de perguntar, nunca mais perguntou. Porque eu respondia. Sabe? Uma vez eu fui numa reunião de mocidade. Foi lá em Itu, lá na Vila Martins, lá em Itu, lá na rodovia lá. Sabe? Aquela congregação da Vila. Eu não sei se eu estou enganado, é Vila Martins. Aquela que fica na beira da rodovia. Uma vez eu fui congregar numa reunião de mocidade ali. Aí um ancião, ele tinha mais de 15 anos de ancião. Aí ele fez uma pergunta para a mocidade, na reunião de mocidade. Ele fez uma pergunta, eu respondi. Fez a segunda pergunta, eu respondi.
fez a terceira pergunta, tudo para a mocidade. Ele atendendo lá naquela hora de conselho, sabe? Naquela hora de conselho. Então, na terceira pergunta que ele fez, eu respondi também. Sabe o que foi que ele disse? Assim, na reunião de mocidade para todo mundo. Ele apontou para mim e falou: ô rapaz, só você que responde? Só você que sabe? Foi, ele falou isso. Mole? Mole? E aí, se eu fosse um covarde, ou um bunda mole, ou um cheio de frescura, eu tinha parado, rapaz. Eu tinha parado. Se eu fosse um fresco, um mimizento, um crente fraquinho, eu tinha parado. Se eu tivesse me ofendido, eu tinha parado. Ou seja, ele me condenou porque eu sabia responder. Agora, você sabe por que ele faz isso? Tem coisa pior aqui. O pior foi isso? Não. O pior não foi isso. Isso não é o pior. Porque isso ele fez comigo, fez com a pessoa errada. Você sabe o que é o pior disso aqui? Ah, mas tem pior? Tem, rapaz. Tem pior. Você sabe por que eles fazem essas perguntas? Eles não fazem essas perguntas para a mocidade, para você responder. Não. Ele faz essas perguntas para eles se mostrarem que são sábios. Tá entendendo? Então, quando ele, por exemplo, um ancião vai atender uma reunião de mocidade. Antigamente, 20 anos atrás, eles eram assim. Hoje eu não sei se eles fazem mais perguntas, mas o ancião atendeu uma reunião de mocidade. Aí ele começa a perguntar. Ele não pergunta para a mocidade responder. Ele sabe que a mocidade não vai responder. E por que ele pergunta? Ele faz a pergunta. Sabe aquele provérbio, aquele ditado que fala que você cobra o escanteio e você meio corre para cabriciar? Então ele escolhe aquelas perguntas. Você vê, vou lhe explicar aqui a malícia do maldito. Sabe? Ele faz a pergunta já sabendo que a mocidade não vai responder, para ele responder, sabe? É uma coisa trazida de casa. Entendeu? Você, ele vai atender uma reunião de mocidade, então ele se prepara. Então ele pensa numa pergunta que a mocidade não vai responder, para aí ele bater o escanteio e ele mesmo correr para cabecear, que é a resposta, sabe? Para ele se mostrar que é sábio. Por que você acha que o ministério... Você vê ancião aí, porque a responsabilidade é do ancião, né? Você vê ancião aí insistindo constantemente para a Irmandade ler a Bíblia, para a Irmandade buscar o Senhor, porque buscar o Senhor é você ler. É você, isso aqui, ó. Isso aqui é buscar o Senhor. É você, que nem eu já falei aqui, um juiz, para ele ser juiz, ele tem que ter reputação ilibada e vasto saber jurídico. Por que ele tem vasto saber jurídico? Ele tem que estudar as leis para fazer justiça. Então ele tem conhecimento da Constituição, ele tem vasto saber jurídico, amplo conhecer jurídico. Então é o seguinte, você vê um ministério insistindo para a Irmandade ler a Bíblia? Não, né? E por quê? Porque ele não insiste, porque eles querem saber mais. Porque se você procurar saber, você vai se tornar sábio e entendido. E isso vai ofuscar ele. Você vai brilhar igual ou mais do que ele. E aí, ele não quer isso. Então, quando ele faz uma pergunta para a mocidade, numa reunião de mocidade, ele não quer que a mocidade saiba, ele vai escolher uma pergunta para a mocidade não saber. Para aí ele fazer a pergunta e ele mesmo responder. Aí entra no ensinamento, aí os boca aberta, os Romero, CC besta, você vê aquele, Deus se usa muito daquele irmão, tem um dom, você vê a sabedoria, e aquelas mulheres vêm a puxar saco, aquelas mães, aquela CC besta puxar saco, essa baba-ovo. Você vê, Deus se usa muito do irmão, Deus se usa muito daquele irmão, você vê que sabe. Ali ele projeta em casa a pergunta
para a pergunta que ele vai saber responder. Sabe? Porque você vê ele perguntando, você vê ele mandando a irmã mocidade fazer uma pergunta para ele. Não, ele não dá liberdade para a mocidade fazer pergunta para ele. Não, ele faz a pergunta, sabe? Porque o que tem que fazer? A mocidade fazer pergunta para ele. Como ele tem medo da mocidade fazer uma pergunta para ele, não, ele prepara a pergunta e ele mesmo ele tem a resposta. Para ele se parecer sábio, sabe? Por isso que ele não quer. É por isso que a igreja, que a graça de Deus ultimamente, que a graça de Deus está na terra dos filisteus. E quem são os filisteus? O ministério. Então a graça de Deus está na terra dos filisteus. Então, e por isso que eles não querem que você saiba. Ele não incentiva que a mocidade e a irmandade leia a Bíblia para não saber mais do que eles. Porque aí vai ofuscar eles. Como eles querem a glória e os louvores do povo, e o nome deles fica na boca do povo como sábios entendidos, então é isso. Então ele prepara a pergunta que ele mesmo sabe responder, para ele se parecer sábio, sabe? Mas ele não abria liberdade para a mocidade. Ô mocidade, faz uma pergunta para nós, para mim aqui. Não, ele não abria essa liberdade. Sabe? Porque ele quer parecer sábio. Então, aí, como eu respondi as 3 perguntas, o ancião falou assim: "Ó, pai, só você que responde, só você que sabe. Ou seja, eu sou o culpado por eu saber. Eu tenho culpa de saber. Vale? Então, se Deus me abençoa, abre meu entendimento, me dá visão, eu sou o culpado. Parece a coja de demônio aí do filisteu do ministério. Por isso que você tem que ser valente, rapaz. Por isso que na obra você tem que ser valente. Olha aqui, ó. Olha aqui no livro de Provérbios, ó. Praticar justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam iniquidade. Ou seja, você é justo, você tem conhecimento da justiça de Deus, você pratica a justiça de Deus, você pratica a lei real, e isso espanta os incircuncisos do ministério. É espanto isso, porque numa terra de trevas, quem tem luz é rei. Numa terra de pecado, de iniquidade, quem é justo causa espanto. Ou seja, esse ancião bastardo que me fez essa desgraça, que me fez fez as 3 perguntas eu respondi, ou seja, ele se espantou porque eu sabia. Sabe? Ou seja, eu sou um vilão, porque sabia da resposta. Culto de cooperador de jovem, onde eu ia mais no culto de cooperador de jovem, reunião de jovens menores. Ou seja, quando eu comecei a congregar na reunião de jovens, comecei a responder as perguntas, pararam de fazer as perguntas. Por quê? Porque eu me tornei maior, mais sábio do que ele, mais sábio. Tanto. Uma palavra que você escolhe aí. Então ele parou de perguntar. E por que ele parou de perguntar no culto de jovens? Porque eu saía a responder tudo e eu ia brilhar. Como ele não quer que eu brilhe, porque o ministério não quer que você brilhe. O ministério, ele que quer brilhar, ele não quer que você brilhe. Se você brilhar, ele tem ciúme. E aí ele procura te ofuscar, porque se você brilhar, o seu brilho vai ofuscar o dele. Ou vai ser tanto igual, e aí você vai aparecer e ele não quer que você apareça. Porque se você tem luz, naturalmente você aparece, né? Não tem como você tapar o sol com a peneira. Então se você brilha espiritualmente, e aí vai ofuscar ele. E o povo vai olhar para você também. E aí de repente, faz lá que nem o Senhor Jesus Cristo. Faz lá que nem o Senhor Jesus, né? Você lembra que o povo correu atrás do Senhor Jesus para fazer rei? Porque os judeus daquela época achavam que o Senhor Jesus era o rei que vinha restaurar toda aquela terra, sabe? Porque a terra de Israel, as 12 tribos, ela se dividiu, né? Ficou 11 para um lado e uma para outra. Que foi a terra de Judá, do rei Davi, Roboão, e as 11 de um lado. Então aqueles filhos de Israel achavam que o Senhor Jesus Cristo era aquele rei que ia juntar todo mundo. E aí correram para fazer ele rei. Tanto que foi nessa aí que você lembra da pergunta lá do Pilatos? És tu rei de Israel? Na inquirição lá que Pilatos fez? És tu rei de Israel? Aí o Senhor Jesus Cristo falou, eu fiz alguma coisa aqui que mostrou para você que eu queria ser o rei de Israel? Porque o Pilatos, que era governador, que era o representante do Império Romano,
Tanto que sabe o Herodes que tentou matar o Senhor, que soube que ele era o rei de Israel, só que era rei espiritual, não o rei material. Então quando o Herodes soube que, olha, nasceu o rei de Israel, então Herodes pensou que é aquele rei que ia derrubar ele e ia fazer uma rebelião, uma revolta, ia tomar do rei do Império Romano, que o Império Romano é que dominava aquelas terras. Então Herodes tentou matar ele. Pô, isso aí é o rei de Israel? Só que o Senhor Jesus Cristo está falando de rei espiritual, não rei material. O Senhor não ia dar golpe. O Senhor Jesus Cristo não ia dar golpe ali no Império Romano para tomar o poder. Não, estava falando de um rei espiritual. Sabe? Então o ministério, quando você brilha, ele se incomoda. Então, tanto que quem atende, o cooperador de jovens lá onde eu congregava, parou de fazer as perguntas. Para mim, o quê? Para mim não brilhar espiritualmente, sabe? Porque aí, se você brilhar espiritualmente, aí a irmandade começa a dizer, aquele irmão é bom para cooperador do jovem, aquele irmão é bom para o ministério. Você vê quando aquele irmão lá, então o ministério não quer isso. Por que o ministério não quer isso? Porque o ministério já tem aqueles partidários dele. O cooperador de jovem, o cooperador oficial, o ancião mais velho, ele já tem aqueles partidários dele que já está marcadinho ali, carta marcada para ser apresentado no ministério. A ficha já está lá. Sabe? Lá a ficha já está lá, só está esperando a vaga. Mas já tem uma fila lá de ficha. Sabe? Já tem uma fila lá de ficha. O cooperador de jovem, ele já almeja ser cooperador oficial. O cooperador oficial almeja ser diácono. O diácono almeja ser ancião. Então o nome dele está lá. Então se você quer um Zé Ninguém ali do banco, Zé Ninguém entre aspas, ali do banco, se você brilhar, vai furar a fila. Então o povo vai começar a pedir você para o ministério, sabe? Que nem pediu o Senhor Jesus Cristo lá para rei. Então o ministério não quer isso. Então quando ele faz a pergunta, ele não quer que ninguém responda para ele mesmo responder, para ele se mostrar que é sábio, aí ganhar voto e popularidade dos CCBs, da chamada Irmandade, para ele subir de ministério. Entendeu como funciona a graça? É assim, rapaz. A operação do mau caratismo de Judas, é isso aí na graça. Tá assim há muito tempo. Véio. Então por isso que só vai para o ministério aqueles que têm partidário e dinheiro. Se você brilhar, eles falam assim, só você responde? Só você que sabe? E só eu que sabia mesmo, porque ninguém respondeu. Então isso incomoda. É o império das trevas. É essa legião de demônio do ministério aí, eles são conchavos, são partidários. Então se você não for valente, se você não for... Também, rapaz, falar uma coisa pra você. Toma vergonha na cara, rapaz. Vá se lascar, pô. Toma vergonha na cara. Você tem medo de quê, rapaz? Você vai ser levado pra forca. Você vai ser caído ao fio da espada. Você vai pro calabouço. Você vai ser processado, você vai preso por isso. Você vai perder seu emprego por causa disso. Toma vergonha na cara, rapaz. Desse covarde. Seja crente, rapaz. Desde ser mimimizento. Se prostrar para ancião, ou lamber ancião. Toma vergonha na cara, rapaz. Seja homem, rapaz. Seja homem, não cachorro. Cachorro duas patas. Se serve a Deus aqui, ó. O homem aqui, ó. Praticar justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam iniquidade. Você viu os homens valentes de antigamente? Ele enfrentava a espada, a forca, a fogueira, sabe? A prisão lá no calabouço escuro, frio, sem comida. Os homens que serviam a Deus, elas praticavam assim. E hoje, você enfrenta essas coisas, e por que você tem medo? Toma vergonha na cara, rapaz. Seja homem, rapaz. Seja homem. Honra essas calças que você veste. Bom, se bem que do jeito que o mundo tá. Eu tô falando de mulher também. Rapaz, tem medo de quê? Não tem forca, não tem espada, não tem fogueira, não tem forno ardente que nem na Sadraque, Mesaque e Abednego. Como é que você não tem coragem nem de falar, rapaz? Seja homem. Sei lá, crente, rapaz. Vai veste a saia, então. Aí fica uma traveca.
Uma CC besta veca. Ah, vai, rapaz. Quando eu passei por isso, numa reunião de mocidade com. Tinha o quê? Tinha 300. A igreja lá do. Eu não estou lembrado quantas. A igreja lá da Vila Martins, da Itu, era. Acho que 300 pessoas. Os corredores estavam cheios. O que? Umas 300, 400. Eu levei uma dessa no meio de 300, mais de 300 pessoas. Eu tinha de bicicleta, bicicletinha. Eu não morava, sabe? Eu tinha de bicicletinha ainda. Mas nunca. Você acha que um safado desse do ministério vai me abater, rapaz? Ah, se lascar. Qualquer demônio desse do ministério, eu mando ele tomar no rabo, na cara, pessoalmente, né? Aqui via YouTube, não. Ah, vai, rapaz. Eu conheço o Deus que sirvo, sabe? Vai. Então, você vê a reunião de mocidade domingo agora. Foi, deixa eu botar a data aqui para esse vídeo ficar velho. Foi dia 10 de janeiro, última reunião de mocidade online. Então o sujeito preparou lá o escritinho dele, tudo levado de casa. Aquilo ali não edifica nada, aquilo ali é só linguiça. Aquilo ali é só linguiça, não serve pra porcaria nenhuma. Ali é cego guiando o cego. O cego que tá atendendo, o demônio do ministério que tá atendendo, e os outros CC besta idiota, sabe? Cego também, que acha que aquilo ali serve pra alguma bosta nenhuma. Sabe? Bom, por hoje é só. Deixa eu ver aqui. Por hoje é só.